No vídeo de hoje eu vou te contar os 3 passos na prática que eu utilizei para sair de candidato eliminado logo na primeira etapa do concurso para candidato efetivamente aprovado e nomeado como servidor público no concurso dos meus sonhos. Antes de entrar no conteúdo do vídeo, que vai ser um manual prático para os seus estudos, deixa eu te contar uma coisa. Recentemente aqui na Brabo Concursos a gente fez uma análise de vários alunos aprovados nos concursos que eles queriam e a gente percebeu que muitos deles são inscritos no nosso canal do YouTube. Isso faz com que eles recebam conteúdo de qualidade e eles aumentem a bagagem até a data da prova. Então para 3 segundos e dá uma olhada se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for inscrito no canal, com certeza você está perdendo muito conteúdo e está ficando para trás. Então já clica no botão inscrever-se e óbvio, se esse conteúdo for útil para você, não esquece de apertar no joinha, no like, beleza? Turma, então eu já quero começar direto ao ponto nesse vídeo, dizendo o seguinte: se você fizer o que a maioria das pessoas segue fazendo, você vai ser reprovado no concurso. Por que eu tô te dizendo isso? Porque a maioria das pessoas não passam no concurso público. Se você tem vários candidatos inscritos, você pode ver a minoria é aprovada. Então a gente precisa entender o padrão do que essa minoria faz e não do que a maioria faz. E eu tô dizendo isso aqui pouca gente tem coragem de falar. É muito mais fácil você chegar aqui e falar, ó, você vai precisar assistir videoaula, ler uma apostila, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Isso, turma, é o que a maioria faz. E a maioria não passa no concurso, então a gente precisa entender o padrão da minoria que é aprovada. Esse é o pulo do gato. Entender o que os aprovados fazem ao longo da jornada de estudos. E eu já vou abrir o jogo com vocês, eu já vou contar para vocês. Ao longo desses últimos meses eu tenho conversado com centenas de aprovados, principalmente no concurso do TJ São Paulo. A gente está batendo mais de 300 alunos aprovados no TJ São Paulo só nessas últimas provas, só nessas provas que a gente teve recentemente. E aí eu conversei com vários deles, conversei com o pessoal do cartório do Fórum da Barra Funda, onde eu atuei, e aí perguntei qual que é o padrão de estudo, o que você fazia na sua rotina de estudo. E aí eu fui fazendo anotações e é muito claro que existem algumas métricas que se repetem entre esses aprovados, e é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Primeiro, padrão entre os aprovados: estudar antes do edital sair. Essa aqui é uma cabeça que as pessoas geralmente não têm. Existe uma lei que chama Lei de Parkinson. Ela é uma lei muito famosa entre os neurocientistas. Desde a década de 1960, 1970, a galera já fala dessa Lei de Parkinson, que é o seguinte: é basicamente deixar tudo que você tem que deixar para a última hora. Então, se você tem 5 dias para fazer alguma coisa, você vai terminar no 5º dia. Você vai sempre esticando as coisas. É difícil que você pense a longo prazo, que você pense as coisas antecipadamente. Isso é natural do ser humano. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, é algo que a gente precisa construir. Esses concurseiros pós-edital, essa galera que espera o edital sair para aí começar a estudar, já saem em uma desvantagem tremenda. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente já tem a turma da galera que está estudando para o TJ interior. O edital desse concurso ainda nem saiu e a galera já está se preparando. Quer dizer que quando o edital sair, a gente já vai ter um monte de aluno acertando 90% nos simulados, 92% nos simulados. Então por isso que a gente sempre bate recorde de aprovação, por exemplo, no TJ São Paulo, porque a gente faz uma preparação pré-edital. Se você está pensando em estudar para o concurso do INSS, do TSE, dos TRS, da Caixa, do Banco do Brasil, do TJ Interior, todos esses concursos, a gente está na fase pré-edital, ou seja, ainda não tem edital publicado. Ivan, eu vou esperar o edital sair, aí eu começo a estudar. Não faça isso, porque lá em 2017, quando eu estudava para o TJ, eu fiz isso. E eu já vou mostrar para vocês o resultado de não seguir esses 3 passos. E depois a transformação que eu tive quando eu segui esses 3 passos muito básicos, que foi no concurso de 2021. Então, o primeiro passo: estude pré-edital se você tiver essa possibilidade. Já que, geralmente, entre o edital e a prova, a gente tem 3 meses mais ou menos. Então, são 90 dias. E aí,
Tem aquelas pessoas especialistas em falar com o iludido. E aí aqui eu já faço o meu pacto de integridade com você que está me assistindo. Eu sempre falo a verdade. Eu sempre falo porque eu passei por essas coisas que vocês estão passando, de estudar para concurso público. Então, se chegar alguém em você e falar, olha, em 90 dias você consegue sair do zero, você não sabe nada. E gabaritar direito, gabaritar português, gabaritar raciocínio lógico, coloca um pé no freio e coloca uma mão na consciência. Você acha que em 90 dias é possível estar gabaritando português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal, normas da corregedoria, ou seja, atualidades, ou seja, são mais de 10 matérias com um edital relativamente grande, se a gente for considerar todo o conteúdo que cai na prova. Em 90 dias é muito difícil que uma pessoa consiga ultrapassar aquela que já está estudando há 1 ano, há 6 meses, há 9 meses. Então é algo matemático. É possível que uma pessoa que esteja estudando 3 meses vá melhor que uma pessoa que está estudando 1 ano? Sim. Mas se essa pessoa que está estudando 1 ano estudar com um método, é muito difícil que uma pessoa que esteja estudando 3 meses consiga passar ela. E é o método que eu vou passar para vocês nesse vídeo agora. Primeiro passo é estudar no pré-edital. Segundo passo, sempre fazer questões. E agora eu vou te explicar como é que você vai fazer questão. Eu vejo muita gente fazendo questão do jeito errado. Presta atenção. Você vai fazer um estudo que a gente chama de estudo passivo. Ou assistir uma videoaula, ou ler uma apostila, tanto faz. E aí, você vai ter 2 momentos de fazer questões, certo? Vamos lá. Primeiro momento para você fazer questão é após o estudo. Logo após o estudo, você vai pegar aquela matéria que você estudou e fazer questões daquela matéria. Estudei direito constitucional, faça questões de constitucional. Estudei direito administrativo, faça matérias de administrativo, faça questões de administrativo. Estudei processo civil, faça questões de processo civil. Essa é a primeira etapa dessa fazer questões, desse método fazer questões. Mas tem a segunda etapa que muita gente esquece de fazer, que são os chamados simulados. Fazer simulado é basicamente fazer questões. Agora, qual que é o lance do simulado? Misturar questões de várias matérias. Na sua prova, você não vai ter questões só de constitucional, só de administrativo, só de português. Você vai ter matérias misturadas. Então, a esmagadora maioria da galera que a gente pega que é iniciante acha que é suficiente, por exemplo, estudar constitucional, fazer questão de constitucional. Estudar administrativo, fazer questão de administrativo. Isso não é suficiente porque fica muito fácil. Você acabou de ver a matéria. É óbvio que você vai lembrar muito o conteúdo daquela matéria. Você vai fazer questões daquela matéria que você acabou de ver, óbvio que você vai estudar muito, você vai acertar muito. Por quê? Porque você acabou de estudar aquela matéria. Agora, é fundamental que você faça simulados. E aí eu vou dar uma dica do que eu fazia. Fazia simulado no final de semana. Principalmente no domingo, que era o dia da minha prova. Lembre-se, simulado vai simular a sua prova. Então tenta criar as condições mais parecidas com a sua prova. Sua prova provavelmente vai ser domingo, de manhã ou à tarde. Então busque fazer simulados domingo de manhã ou à tarde. E aí no seu simulado, você vai fazer como se fosse uma prova. Então, se você está estudando para um concurso que tem 100 questões A, B, C, D e E, seu simulado precisa ter 100 questões A, B, C, D e E. De preferência daquela banca do seu concurso e, sem dúvida, as questões precisam estar atualizadas. Então, o segundo passo para você sair de uma preparação mediana para uma preparação profissional é fazer questões e fazer simulado. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando, então vou fazer um desafio. Deixa aqui nos comentários os 3 passos que eu expliquei para vocês nesse vídeo. Eu quero ver se vocês me acompanharam. Estudar no pré-edital, estudar com questões / simulados e agora o terceiro passo que eu vou passar para vocês é o seguinte: faça revisões periódicas. Eu já vou te explicar como é que você vai fazer revisão. Eu gravei um vídeo mostrando um cronograma de estudo na prática que eu usei para gabaritar, acertar 100% das matérias de direito. Então, ao final desse vídeo aqui, vai entrar um quadradinho com um vídeo do cronograma de estudo. Então, assistam também esse vídeo que ele é complementar, beleza? Esse que eu estou gravando agora e esse do cronograma de estudo que já está no canal, eles são complementares, então assistam aos 2, vai te ajudar ainda mais. Fechou? Então, terceiro ponto, fazer revisões. Eu já vou te explicar como é que você vai fazer. Muita gente faz o estudo passivo, ou seja, recebe as informações assistindo videoaula ou lendo apostila e acha que estudou. Pô, já assisti 3 videoaulas e fiz algumas questões, acho que eu já estudei, tá ótimo. Turma, é fundamental que
que você faça revisões para você fugir do que a gente chama de curva de esquecimento. É um conceito também muito clássico na ciência, naquelas pessoas que estudam a memorização, essa curva de esquecimento. Mas tem algumas pessoas que não sabem, eu vou explicar rapidamente. Toda a informação que vocês recebem, vocês vão esquecendo ao longo do tempo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês agora, daqui a um tempo vocês vão esquecendo. E aí, estudiosos perceberam que esse esquecimento ele é maior nas primeiras 24 horas que você recebeu a informação. Então, você está vendo esse vídeo segunda-feira, 24 horas depois, você vai ter uma inclinação dessa curva de esquecimento maior. Então você precisa fazer a primeira revisão 24 horas depois de ter visto o conteúdo que você estudou. A segunda, aí beleza, então tem a curva de esquecimento, aí 24 horas a curva é ainda maior. Aí ela vai se mantendo, 48 horas depois ela tem de novo uma inclinação muito forte. O que você vai fazer? Revisão nas 48 horas depois que você viu o conteúdo. E por fim a curva tem uma inclinação maior 7 dias depois que você viu o conteúdo. Então você precisa fazer pelo menos 3 revisões do conteúdo estudado. Estudou um conteúdo agora, 24 horas depois você precisa fazer a primeira revisão, 48 horas depois fazer a segunda revisão, 7 dias depois fazer a terceira revisão. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo na prática sobre como fazer revisão, eu monto para vocês um cronograma de revisão, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar se vocês tiverem interesse. Então só deixar nos comentários se vocês querem esse vídeo sobre como fazer a revisão na prática, como eu fazia a minha revisão. Fechou? Então, ó, quais são os pontos que eu queria deixar muito claros para vocês? Estudar para edital, fazer questões simulados e fazer revisão. Eu vou mostrar a força disso agora. Se liga. Esse aqui era o meu resultado no concurso do TJ São Paulo em 2017. Eu fiz 52 pontos de 100, praticamente 50% da prova. Fui eliminado logo na primeira etapa da prova objetiva. Esse aqui foi o meu desempenho em 2021, aprovado, nomeado como servidor público, com 93% de acerto. E reparem na matéria de direito, eu saí de 13 acertos e fui para 40 acertos. Então, vejam, é uma mudança muito, muito forte. E, basicamente, óbvio que eu usei vários outros passos que eu vou explicando aqui no canal do YouTube da Brabo. Eu conto tudo para vocês aqui nesse canal. Por isso que eu falei, se inscreve no canal, senão você vai perder conteúdo. Esses 3 passos que eu expliquei no vídeo de hoje, eles foram fundamentais para essa minha evolução. E perceba, se eu tivesse lá em 2017 entendido esses métodos e não estudado errado, eu teria conseguido um resultado muito melhor. Porque em 2017 eu estudei totalmente errado e fiquei anos estudando errado. 3 anos jogados no lixo por falta de método de estudo. Foi em um ano que eu apliquei esses 3 passos e alguns aperfeiçoamentos que eu vou explicando para vocês ao longo dos próximos vídeos, para esse aqui não ficar muito longo, eu conquistei a minha aprovação. Então, se liga, isso que eu tô falando aqui para vocês vai economizar muito o seu tempo de estudo. Se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo 3 anos antes, eu teria economizado esses 3 anos do meu estudo que eu joguei fora por ficar martelando no lugar errado. Pensa que você tá procurando ouro no lugar que não tem ouro, você tá perdendo tempo ali, você tá cavando e não acha nada. Enquanto às vezes o ouro tá pertinho, mas em uma outra posição. Basta então você ter a clareza para enxergar aonde você precisa escavar, aonde você precisa dar mais ênfase. E eu estou dizendo para vocês, esses 3 passos já vão mudar os seus resultados da água para o vinho, assim como mudaram os meus de 52 para 93 pontos. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece, deixa o like, deixa o joinha e clica no botão inscrever-se para você não perder nenhum conteúdo. Lembra, a gente analisou vários alunos da Brabo, muitos deles receberam esse conteúdo do YouTube, isso com certeza ajuda. Então não esquece, clica no botão inscrever-se e vamos junto. Final do vídeo, vai ter lá o quadradinho do cronograma de estudo na prática, o cronograma que eu usei para conquistar minha aprovação. Também é um conteúdo que eu tenho certeza vai te interessar muito. Fica aí para o próximo vídeo, cronograma de estudo na prática. Até a próxima. Tchau, tchau.